Eu, irmão Paulo, saúdo todos os irmãos, irmãs, amigos e ouvintes com a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já é quase 2h30 da madrugada, meus amados irmãos, dia de segunda-feira. Eu venho agradecer os irmãos, irmãs, amigos e ouvintes, todos que têm visualizado as minhas lives que eu tenho postado, porque meus amados irmãos, irmãs, amigos e ouvintes têm visualizado e visto que é a palavra de Deus, é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus nos afirma através da tua santa e poderosa palavra, e de todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. E eu agradeço os irmãos, irmãs, amigos e ouvintes por ter visualizado as lives que eu tenho enviado. Que Deus o abençoa, os guarda e os protege, todos no nome de Jesus. Eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos, irmãs, amigos e ouvintes, aqui no livro de aos Hebreus, no capítulo 2, meus amados irmãos, está escrito assim o título: Cristo como Filho do Homem é superior aos anjos, e sumo sacerdote idôneo e compassível. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem, para que dele te lembre, ou o filho do homem, para que o visite. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos. A explicação do versículo 1 e o 3 do capítulo 2. Uma das razões por que o escritor de Hebreus destaca a superioridade do Filho de Deus e da sua revelação sobre a dos profetas e dos anjos é enfatizar diante dos que experimentaram a salvação em Cristo, que deve levar muito a sério o testemunho e doutrina original de Cristo e dos apóstolos. Por isso, devemos dar muita atenção à palavra de Deus, ao nosso relacionamento com Cristo e à direção do Espírito Santo. Tá vendo, meus amados irmãos? Aí nós vamos para o livro de Gálatas, meus amados irmãos, capítulo 5, versículo 16. Olha aqui o que está afirmando. Ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, meus amados irmãos. E o 17, ó.
Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Tá vendo, meus amados irmãos? Olha o 18, ó. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Olha o 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o 22 nos afirma, meus amados irmãos, irmãs, amigos e ouvintes, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Ó, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Ó, 25, meus amados irmãos, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Tá vendo, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus está nos afirmando? Aleluia. Aqui, ó, primeiro, a negligência, o descuido ou a falta de interesse é desastroso. O crente que por negligência desconhece a verdade e os ensinos do evangelho corre o grande perigo de ser arrastado rio abaixo, além do porto seguro, onde não há mais segurança. Segundo, meus amados irmãos, assim como todos os interessados de Hebreus, todo cristão é tentado a tornar-se indiferente para com a palavra de Deus por causa de descuido e desinteresse. É fácil começarmos a prestar menos atenção às advertências de Deus. Tá vendo, meus amados irmãos? Como o versículo 2 de Hebreus, ó. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Tá vendo, meus amados irmãos, o que está nos afirmando? Cessarmos de perseverar em nossa luta contra o pecado. Tá vendo, meus amados irmãos? Daí nós vamos para 1 Pedro. Primeiro nós vamos para o capítulo 12 e o versículo 4. Ó, 12 e o 4, meus amados irmãos. Ó. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado? Tá vendo, meus amados irmãos? Agora nós vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2 e 11. Capítulo 2 e o versículo 11. Olha o que diz. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que
combate contra a alma, tá vendo, meus amados irmãos? Combate contra a alma. Louvado seja o nome do Senhor.